minha cidade, sim senhor. Campo Redondo irá celebrar sua emancipação política com uma vasta programação. São 52 anos de história. E amanhã, dia 26 de março, missa em ação de graças. Às 5 horas, apresentação da banda do Mais Educação pelas ruas da cidade. Após a celebração da Santa Missa, tem café comunitário na Feira Livre. 8 horas, tem corrida de atletismo. 9 horas, corrida de ciclismo. E às 10 horas, a tradicional corrida de jegues. A partir das 3 da tarde, tem o final do torneio de futebol no estádio Beira Rio. E à noite, a partir das 18 horas, tem a final do torneio de futebol no ginásio O Adaltão, além de entrega de troféus e medalhas. Venha participar dos 52 anos de emancipação política da nossa cidade. Realização: Prefeitura Municipal de Campo Redondo. É o governo do povo, fazendo mais por você. Prefeitura Municipal de Campo Redondo. Esta cidade é do povo. Boa tarde, George. Boa tarde aos amigos de Campo Redondo. É um prazer, uma honra estar participando das comemorações alusivas à emancipação política aqui do nosso querido município de Campo Redondo. E, embora seja o aniversário da cidade, nós observamos que pelo elenco das ações desenvolvidas, observamos que quem ganhou presente é a população. E nós, enquanto funcionário público aqui do município, também viemos dar a nossa contribuição no sentido de dividir com as pessoas, com a população, um pouco de conhecimento jurídico, onde possamos tirar dúvidas das pessoas para que elas fiquem um pouco mais esclarecidas nessas questões que são tão discutidas no dia a dia, não é verdade? Questões que envolvem o direito de família, questões que envolvem a honra e a imagem das pessoas, o direito do consumidor, e com isso, como já dito, a nossa intenção é dar uma colaboração às pessoas para que elas possam ter um pouco mais de conhecimento, conhecendo os seus direitos, para que, conhecendo, possa exercê-los com mais efetividade. Copiando suas palavras, gostaria de expressar a gratidão ao companheiro João Batista, que tão honrosamente nos concede esse espaço neste dia para que nós possamos efetuar esse nosso trabalho. Pois bem, vamos tratar de um assunto bastante discutido: investigação de paternidade. Depois a gente fala de pensão. Então, investigação de paternidade. Toda pessoa que nasce tem direito, é um direito da criança, um direito do bebê, ter no seu registro de nascimento o nome da sua mãe e o nome do seu pai. Então, nasce uma criança, a primeira coisa que se precisa esclarecer, que não é a mãe, ela não pode chegar e dizer aquela história: isso aí foi só uma aventura, eu não quero registrar essa criança no nome do pai não, porque o pai é isso, o pai é aquilo, então ele também não quis saber, eu não vou registrar não. Não, isso não pode acontecer, porque o direito ao registro paterno e materno não passa pela vontade da mãe, é um direito da criança. Então, se é um direito da criança, a mãe não pode se negar, ou ela mesma não pode tirar esse direito da criança. Então, nasceu, o pai, obviamente, deve pegar aquele documento que a maternidade entrega, se dirigir ao cartório e fazer o registro de nascimento. Se ele se nega, a própria mãe procura um advogado ou o próprio promotor de justiça, e o promotor de justiça vai entrar com a ação judicial, que é a ação de investigação de paternidade, para obrigar aquela pessoa, uma vez comprovada de que ele é o pai,
a registrar o filho. Aí alguém pode perguntar assim: mas doutor, fulano recebeu, mas tem dúvida. Ele tem dúvida se é ou não o pai da criança. Então, ele vai registrar mesmo assim? Não. Se ele realmente tem dúvida, ele pode exigir um exame de DNA. Ele pode pedir um exame de DNA. Um exame de DNA hoje que custa R$350, R$400. Esse exame ele pode ser dividido pelos dois, pelo pai, pela mãe, né? Mas se a mãe contribuiu e o exame deu que realmente aquela pessoa que está sendo investigada é o pai, ele tem o dever, tem a obrigação de cobrir a despesa da mãe quando for aberto o exame. Então, se ele tem dúvida, uma dúvida realmente efetiva, ele pode pedir para que a justiça determine a realização do exame. Se ele não tem dúvida nenhuma, eram casados, moravam no mesmo teto, ou mesmo só juntos, moravam no mesmo teto, não tem informação de traição por parte da mulher, então para que ele vai dizer que tem dúvida? Só para perder tempo? Só para fazer raiva? Então, nessa situação aí, ele não deveria, nenhuma forma, levantar esse questionamento, deveria logo era registrar, né? Uma outra questão, depois que morre, digamos, tá aí o rapaz, tá vivo, tá aí a criança, tá viva, o pai morreu e não registrou. Ainda é possível se registrar? É. Mesmo depois da morte do suposto pai, entra-se com a ação na justiça contra os herdeiros legais dessa pessoa que era o suposto pai, e a justiça determina. Existe exame hoje de irmão com irmão, irmão pegando até o tio, pegando até o avô, e a medicina, a ciência, ela já encontrou meios de se descobrir e se apontar efetivamente e realmente quem é o pai de uma pessoa que tem o direito de ser registrada em o DNA, o exame de DNA, não é verdade? Então, por esse exame de DNA se descobre, né, se comprova quem realmente é o pai, quem realmente é a mãe, e, repetindo, porque toda pessoa tem direito a ter no seu registro de nascimento o nome do pai e o nome da mãe. Aí alguém pode dizer assim: doutor, e o contrário? É possível também? O contrário é: eu já registrei um menino como meu filho, mas eu tenho uma dúvida. Pode. Você pode entrar na justiça através de um advogado com a ação negatória de paternidade, onde aí sim se vai fazer um exame de DNA, você tem que colocar os fundamentos que levam a você a ter aquela dúvida. Não é só, não, eu quero saber mesmo se o menino é meu filho ou não. Mas se você quer saber por quê? A sua mulher, você descobriu agora que ele traía? Não, só porque quero. Não, assim não é motivo. Tem que ter um fundamento, você não pode inventar, né? Como é que a justiça vai se meter numa situação dessa só porque deu na telha, você quis inventar e tudo mais? Então, é possível também se descobrir, mesmo depois de registrado, se for registrado como filho e se descobriu provando de que realmente não era filho, a justiça determina a retirada do nome desse pai lá do registro de DNA. Passando dessa situação de investigação de paternidade, onde a conclusão maior que se fica é que todo mundo tem direito a ter no seu registro de nascimento o nome do seu pai e de sua mãe. Inclusive, deixa eu só citar esse exemplo. Eu estou com um processo agora onde as pessoas só entraram na justiça depois dos 40 anos. Depois que eles completaram 40 anos, eles agora vão entrar na justiça para botar o nome do meu pai aqui no meu registro. Porque eu era filho dele, ele nunca me registrou, ele morreu, faz mais de 10 anos que ele morreu. Eu tenho mais de 40, eu quero botar. Bota. Entrou na justiça, provou que era filho, fez um novo registro. O nome do pai, mesmo morto, a justiça mandou colocar no registro, e tá aí uma herança grande sendo dividida na justiça, e essas pessoas, mesmo depois dos 40 anos, vão entrar no processo e receber a parte deles na herança. Doutor, isso direito
mesmo após o exame de DNA, tudo comprovado, não é isso? Nem sempre se precisa de exame de DNA. Nem sempre, é. Digamos assim, a criança ou o adulto entrou na justiça para botar o nome de fulano de tal como pai dele. Fulano de tal recebe lá uma intimação da justiça para se manifestar, dizer se concorda ou não com aquilo que a pessoa está dizendo, que ele é pai de fulano. Se ele chegar na justiça e disser, não, eu reconheço, eu era fulano, eu sou pai de fulano mesmo. Não precisa de exame de DNA. Bom senso, na situação que cabe o bom senso. Então, havendo reconhecimento, a pessoa reconhecendo, tá aí o registro, pode registrar. Então, esse exemplo que eu contei, um exemplo real. Nós estamos fazendo agora o inventário de uma pessoa, faz mais de 10 anos que ela faleceu, deixou aí uma herança significativa, bastante bens, e nós fizemos o registro de nascimento, depois dela morrer, a justiça obrigou, nem precisou de exame de DNA, porque os irmãos dessas pessoas, eram 3, disseram, não, a gente reconhece, eles são nossos irmãos, mesmo, eles são irmãos, não precisa de DNA. A justiça determinou e eles vão receber uma parte da herança. Certo? Okay. Tem mais alguma dúvida sobre investigação? Se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar para cá, viu? 8743-3513. Liga e participa. Pois vamos ver aqui sobre pensão alimentícia. Eita. Pois é. Você paga pensão? Pois vamos ao esclarecimento, porque é um dos processos mais comuns que se observa no Poder Judiciário. Um dos processos mais discutidos na Justiça, onde se enchem as prateleiras dos fóruns, são processos que tratam de pensão alimentícia. Quem é que tem direito a receber pensão alimentícia? Pessoas até 18 anos de idade. Quem tem menos de 18 anos de idade tem direito a receber pensão alimentícia, seja do pai, seja da mãe. Se morar com a mãe, quem vai pagar pensão é o pai. Se morar com o pai, quem vai pagar pensão é a mãe. Se morar com os avós, os pais também têm a obrigação de pagar a pensão. No caso, seriam os dois pagar? Os dois. Né? Eles têm direito a receber pensão alimentícia dos seus pais até completar 18 anos. Aí uma outra questão interessante. Digamos que fulano é filho de Beltrano. Beltrano só pode pagar, um exemplo, R$50 de pensão. Mas Cicrano, que é pai de Beltrano, ou seja, avô da criança, tem uma condiçãozinha financeira melhor, vive bem melhor do que o filho que paga pensão ao neto. Então a lei estabelece a possibilidade do avô vir a complementar a pensão do filho ao neto. Digamos o seguinte: A é filho de B, que é filho de C. A entra na justiça e B só pode pagar R$50. B, que é o pai de A, só pode pagar 50 de pensão. Mas C, que é o filho de B, vive bem melhor financeiramente. E B pode pagar também uma pensão, ajudar. Então a justiça obriga a B pagar pensão e C também a complementar o pagamento da pensão de B, porque A está precisando de mais, porque é menor de idade, e menor de idade deve apenas e tão somente estudar. E os pais devem dar as condições dos filhos se desenvolverem. Doutor, tem mais de 18 anos e está fazendo faculdade. Tem direito a receber, continuar recebendo a pensão? Tem. A critério? Até os 24 anos. Estamos falando de faculdade. Estando na faculdade, estando estudando, estando na faculdade, os juízes têm decidido isso já há bastante tempo. Então, a pensão até 18 anos. Completou 18 anos, para de pagar a pensão. Entra na justiça, para a justiça exonerar, extinguir essa pensão.
A partir dos 18, só vai receber pensão do pai, ou do avô, ou da mãe, ou da avó, se estiver estudando. E esse estudo, normalmente até os 24. Então, você tem até os seus 24 anos de idade para se fazer na vida, desenvolver e criar sua independência, para que você não passe a vida toda vivendo às custas do seu pai. Até porque os seus pais, quando envelhecerem, vocês, pela lei, filhos, terão a obrigação de sustentarem e ajudarem seus pais na velhice. Os seus pais têm obrigação de lhe ajudarem enquanto vocês são menores de idade. Menor de idade que até 18. Mas os seus pais, lá na velhice, vocês têm a obrigação de complementar o sustento deles. Por exemplo, eu já vi processo, esse é triste, é uma coisa realmente que dá uma tristeza. Os pais de 80 e poucos anos entraram na justiça para obrigar um filho rico, a pagar pelo menos o remédio deles, porque eles eram aposentados, pobres, só recebiam um salário mínimo, e o dinheiro que eles tinham não dava. Ou comia ou tomava o remédio. E o filho rico não queria ajudar. Aí a justiça obrigou. Eu vi um fato desse, é uma coisa vergonhosa de entristecer, não é verdade? E com relação aos avós, que a gente falou já anteriormente, os avós também têm a obrigação de pagar essa pensão aos netos. Eu já vi senhor de 75 anos, 85 anos no fórum, processados pelo neto para que complementem a pagar a pensão do filho. Digamos assim, fulano mora aqui em Campo Redondo, tem 10 anos de idade, o pai foi morar lá em São Paulo, não está ajudando com nada com pensão. Mas os pais de fulano que foi morar em São Paulo, no caso os avós dessa criança de 10 anos, moram aqui em Campo Redondo. Eles têm a obrigação de pagar pensão ao neto se as condições financeiras deles permitirem, ou seja, for uma coisa que não lhes faça falta, eles terão sim a obrigação de pagar a pensão. A justiça obriga. E se não quiser pagar do próprio bolso, a justiça manda descontar em contra-cheque onde ele receber. Isso é a lei. Não sou eu que estou defendendo isso. É a lei que determina isso. Aí alguém pode perguntar assim, mas doutor, de quanto é essa pensão? Quantos por cento é a pensão? É 10%? É 20%? É 30%? É R$50? É R$100? É R$200? Não. A lei não estipula um valor fixo, nem uma porcentagem fixa. Ela é flexível porque depende de caso a caso. Então, cada caso é um caso. Tem pessoa, um pai, que ganha, um exemplo, ganha um salário mínimo e ele, por exemplo, paga R$200 de pensão. Um exemplo. Aí, mas essa pessoa, esse pai, só tem esse filho, não tem outras despesas, o que ganha é só para si mesmo, não é casado com ninguém, não paga aluguel, né? Então tem uma vida mais regrada, não tem tanta despesa, então ele tem condições de pagar uma pensão melhor. Uma outra pessoa que ganha o mesmo salário mínimo paga uma pensão de R$78, que seria 10% do salário mínimo, ganhando a mesma coisa que o outro ganha. Sim, mas por quê? Porque essa pessoa já tem um outro casamento, paga aluguel, tem outros filhos. Então, cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que, por exemplo, sempre vai ser 30% do salário, 20%, 40%. Não podemos dizer, porque vai ser feito um estudo da possibilidade de cada pessoa. E nessa possibilidade de cada pessoa, aí vai se estabelecer a situação factual de cada um para ver
qual é realmente a possibilidade de ganhar. A lei diz que deve-se observar uma questão que é um binômio: possibilidade e necessidade. Então, na cabeça de cada pessoa vai ficar a lição o seguinte: a pensão vai ser de acordo com a necessidade de quem vai receber e de acordo com a possibilidade de quem vai pagar. Pensão alimentícia sempre vai ser para ter em mente isso. De acordo com a necessidade de quem vai receber, de acordo com a possibilidade de quem vai pagar. E aí, quando chega o divórcio, já agora divórcio, o marido tem obrigação de pagar a pensão à mulher? Se a mulher, para sobreviver, continuar vivendo, ela precisar de uma pensão do marido durante um certo tempo, vai. Se ela não precisar, não vai. Do mesma forma, a mulher é obrigação de pagar o homem. Esse negócio de antes que dizia que o homem sempre tem mais obrigação do que a mulher, não é mais igual. Direitos e deveres são iguais. Direitos e deveres são iguais. Não é? Então, da mesma forma que o homem tem o dever e a obrigação de pagar à mulher uma pensão, se ela precisar para viver, ao término do divórcio, a mulher também tem a obrigação de pagar ao homem uma pensão para que ele sobreviva um tempo, ao término do divórcio, se ele precisar e ela tiver condições de dar. Então, um homem pedreiro casa com uma mulher bancária. Se acontecer alguma coisa com ele, ele se separa, ele não está podendo trabalhar e eles se separam, essa mulher bancária, um exemplo, tem a obrigação de pagar a pensão a ele durante um certo tempo. Normalmente, o que a gente vê hoje é que nos divórcios é mais comum ver o homem pagar a mulher e do que a mulher pagar o homem, né? Mas acontece, eu já vi também a mulher pagar a pensão ao homem na separação. Eu já vi. Eu vivencio isso, né, nos fóruns e já vi, sim, esse dever e essa obrigação. Com relação a essa questão, por exemplo, o divórcio. Divórcio me interessa. Pois bem, eu não sei se você está brincando. Não, sério. Pegando esse gancho, uma pessoa só é obrigada a ficar casada com outro até o dia que quiser. Tem gente que diz assim: eu vou pedir o divórcio a fulano. Aí fulano diz: mas eu não dou. Sim, mas não tem querer, não. Não existe querer, né? Não existe esse negócio de não dar o divórcio. Uma pessoa só fica ao lado de outra, uma pessoa só fica casada com outra até o dia que ela quiser. Quando ela não mais quiser, até para evitar tragédias, né, que a gente vê, violência e por aí vai, ela pode pedir o divórcio. E se a outra pessoa não quiser assinar, não tem problema, o juiz assina por ela. Simples assim. Porque uma questão é o divórcio, uma questão é o casamento. A obrigação que o cônjuge tem uns com os outros. E outra coisa é a obrigação que tem com os filhos. Mesmo tendo filhos, o divórcio acontece do mesmo jeito. Vai se pagar pensão, vai se discutir guarda de filho. Agora, a justiça não obriga uma pessoa a viver ao lado de outra se ela não quiser. Então, se qualquer pessoa que viva infeliz, não está dando certo, quiser entrar na justiça e pedir o divórcio, e mesmo que a outra diga eu não dou o divórcio, não tem problema, a justiça dá. Ela vai dividir os bens. Mas e aí, doutor, quais são os bens que se dividem? Todo e qualquer bem adquiridos na constância do casamento. Então, por exemplo, você foi casar com fulano e você, antes de casar com fulano, você tinha uma rural. Aquela rural é só sua. Depois que casou, você, além da rural, comprou um assaveiro, comprou um sítio, 5 cabeças de vaca. Pronto, você vai dividir o sítio, as 5 cabeças de vacas e assaveiro, metade e metade. Um não tem mais direito do que o outro, não. Metade e metade. Agora, a rural que você tinha antes de casar, ela será só sua. Mas, doutor, só quem trabalhou,
Só quem trabalhou para comprar isso fui eu. Então eu acho errado, eu mesmo assim tenho que dar metade do que eu adquiri a fulano? Tem. A lei diz que tudo que foi adquirido durante o tempo em que eram casados, metade é da mulher, metade é do homem. Mas, doutor, é duas mulheres, mesmo jeito. Porque é comum, né? Já vale também para... Já vale para homem com homem, mulher com mulher. Mesma coisa. A lei é uma só. Já foi reconhecido o direito à união estável, até o casamento, de pessoas do mesmo sexo. Então, tanto faz. Casal que viva sem ter escrito legalmente. Isso é união estável. União estável. Duas pessoas solteiras que passaram a morar juntas. E aí adquiriu bens. O nome disso é uma união estável. União estável. O que for adquirido naquela união estável, metade é de um e metade é de outro. Mas, doutor, tem um caso acolá que é diferente. Como? Fulano é casado com Beltrano, mas tem uma manteúda lá no sítio. A manteúda tem direito a alguma coisa? Nada. Se essa pessoa é casada, a pessoa é casada e vive com a mulher. Se ele for casado, vive com a mulher dentro de casa, mora com ela, mas tem a amante, mas mora com a mulher ainda, a amante não tem direito. Porque ele preservou o casamento dele, ele mora com a mulher. Agora, se ele deixou a mulher, é casado com ela, mas deixou de morar com ela e foi morar com a amante, a partir do dia que ele passou a morar com a amante, aí a amante tem direito. Se ele largou a mulher pela amante. Agora, se ele permaneceu com a mulher, mantendo a amante não tem direito. Pois é. Isso aí é bom tirar essa dúvida, porque há 15 dias eu atendi mesmo uma pessoa em outra cidade, não foi aqui, em Campo Redondo. A mulher disse: doutor, faz 18 anos que eu vivo com um homem, lá no sítio, começou no sítio, ele morava aqui na cidade com a mulher dele, mas de vez em quando ele ia lá, dormia comigo, voltava no outro dia para casa da mulher dele. Eu agora vim morar na cidade, ele tá diminuindo as idas lá em casa, eu vou contando, as idas lá em casa, eu acho que ele tá com outra. Esses 18 anos que eu vivi com ele, eu tenho direito aqui. Eu disse: a nada. Por que, doutor? Faz 18 anos. Eu disse: sim, mas os 18 anos que a senhora viveu, a senhora era uma simples amante. Amante não gera direito. Se ele tivesse largado a mulher dele pela senhora, a senhora tinha. Mas ele estava lá com a mulher. Então a sua figura era de uma simples amante. Então a senhora não tem direito a nada. Agora, se ele largar a mulher, ou digamos assim, ele vive com as duas, 3 dias na casa de uma, 4 dias na casa de outra, aí gera o direito. Né? 3 dias na casa de uma, 4 dias na casa de outra. Não. Ah, amigo, nesse mundo desse Nosso Senhor tem muito morador doido. Né? Que assim, me permita, até com respeito, não tem nada a ver com loucura. As pessoas devem viver da forma como elas querem. As pessoas vivem da moda como lhe der prazer. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, de fazer o que gosta. E aí, nenhum tipo de censura a isso. Existe sim, eu conheço pessoas que passam 3 dias na casa da mulher legítima, 4 dias na casa da outra. Olha um exemplo. No interior, tem gente que é casado no interior e trabalha em Natal. Então lá em Natal, quando ele está trabalhando, ele vive com uma. No fim de semana ele volta, vive com a outra. As duas têm direito. Tem. Ele está morando com a outra no Natal, está convivendo ao mesmo tempo com as duas. E dormindo com as duas, publicamente com as duas. Publicamente. Porque para a união estável tem as características, que são as mesmas formas dos deveres do casamento estabelecidos no Código Civil. Fidelidade, que nesse caso ele estaria, entre aspas, sendo fiel uma à outra. Fidelidade recíproca, assistência mútua, coabitação e, sobretudo, a questão pública, notória, ou seja, para todo mundo saber. Né? Então, divisão de bens, o que foi adquirido
quando viviam juntos, se divide por igual. O que foi adquirido quando viviam juntos se divide por igual. O que se tinha antes não se leva, não se divide. Mas o senhor me pergunta, doutor, eu tinha a rural antes de casar e hoje eu tenho só a Saveiro. Eu vendi a rural 2 anos depois que casei, depois comprei a Saveiro. E agora? E agora vamos lá para a ponta do lápis. Sua rural valia R$2.000. Sua Saveiro vale R$22.000. Então vamos lá. Vende-se a Saveiro por 22.000. 2.000 que era rural é só seu, porque você levou. Fica 20.000. Divide ao meio, 10 é seu, 10 é da mulher. Tá feita a conta. Isso serve para rural, isso serve para uma moto, isso serve para uma casa, enfim, normal. Uma outra questão interessante de pensão que você falou aí é 2 pessoas que não são casadas moravam juntas já há bastante tempo. Uma delas morre, o outro tem direito de receber pensão. Se ela trabalhava, se ela contribuía com o INSS, o outro tem direito normalmente de receber pensão. Simples assim e normal. E por fim, você tem alguma dúvida ainda sobre esse de pensão? Um assunto muito comum. Dano moral. O que é dano moral? Dano é um prejuízo. Dano, isso é previsto na lei. Direito do consumidor, vamos lá, tratar direito do consumidor misturado aqui, unido a esse assunto de responsabilidade civil, que tem muito a ver com o consumidor. Então, dano moral. Dano significa prejuízo. Moral significa imagem, significa honra, né? Então, prejuízo à imagem, prejuízo à honra. O que é que dá um dano moral? Ora, dano moral, um prejuízo moral, um prejuízo à imagem, um prejuízo à honra, ele é causado de diversas formas. Ele pode ser causado por uma pessoa física, ele pode ser causado por uma empresa. Um exemplo típico de dano moral. Uma pessoa vai aqui na praça, ou é aqui mesmo na rádio, pega um microfone e esculhamba com o outro. Só não chama de santo. Só não tira Nossa Senhora de Lourdes do altar para botar outra pessoa. Ao contrário, eu tô falando, obviamente. Mas, enfim, esculhamba. Né? Diz palavrões, diz o que não deve dizer. Isso com outra pessoa. Tá com raiva, mas não justifica. Então, isso é um dano moral. Porque as pessoas, elas podem até não se gostarem. Ninguém é obrigado a se amar. Mas as pessoas têm o dever de se respeitarem. Né? Então, uma pessoa falando mal de outra, seja de uma forma ou de outra, seja verdade, seja mentira, ela está causando um dano moral. Um exemplo, fulano vai ali e diz, fulana tá botando chifre em cicrano. Ela tá provocando um dano moral. Essa que tá dizendo, não, doutor, mas eu provo. Sim, mas você não tem nada a ver com a vida dos outros. A sua prova aí não vale de nada. Você dizer que viu, você tirou foto, você filmou, não vale de nada a sua prova. Porque é a vida de fulano e de Beltrano. Você não tem nada a ver que ninguém traia ninguém. Né? Isso eu tô dando um exemplo. Você chegou ali e disse, fulano é velhaca. É pronto, muito comum. No interior eu já vi isso. Não sei se aqui acontece, eu acho que não. O mercadinho, a bodega diz, lista dos fiados. Aí bota lá na parede a lista de todo mundo que deve. Né? Isso aí é um dano moral. Por quê? Porque fulano lhe deve, então você vá à justiça, vá até a pessoa e cobre. Mas você não tem o direito de divulgar que essa pessoa está devendo. Um outro exemplo de dano moral muito comum. Eu tenho recebido muito isso aqui em Campo Redondo e tem notícias boas porque tem dado indenizações. Doutor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu tô no SPC e no Serasa, negativação de nome, né, de CPF. Eu tô no SPC e no Serasa, me ajuda, doutor. E tá, por quê? Fizeram uma compra no meu nome lá em São Paulo. Não tem problema, vamos entrar na justiça,
contra a empresa que lhe botou no SPC e no Serasa. Você fez essa compra? Fiz não, doutor, eu nunca nem fui em São Paulo. Pronto, vamos processar. Seu nome fica limpo de novo e ainda você ainda ganha um dinheirinho da justiça. Isso foi quando? Pois é, pois eu lhe digo que aí você... Não, mas isso aí você não tá fazendo uma coisa errada contra ninguém, não. Mas eu lhe digo que num negócio desse você ganhava pelo menos 3 mil reais. Mas eu tô lhe dizendo que é comum os juízes têm dado 3 mil, 4 mil, às vezes 5. Certo? Pronto. No seu caso você não quer. Mas, por exemplo, se acontecer com qualquer outra pessoa, nem precisa fazer o que George fez. Ligar, pedir. Não. Procura um advogado. Se não for eu, procure outro colega. Entre na justiça que você vai ganhar um dinheirinho e ainda vai ficar com o nome limpo. Agora, uma coisa que tem me preocupado muito. Eu tenho visto muito aqui no interior pessoas, sobretudo idosos, aparecendo descontos quando eles vão receber a aposentadoria de empréstimos que eles nunca fizeram. Eu tenho visto muito isso aqui no interior. Já vi isso aqui em Campo Redondo, vejo isso em Parelhas, vejo isso em Caicó, vejo isso em Jardim de Seridó, enfim, em diversas cidades. Os idosos, eles vão receber a aposentadoria. Quando puxa o extrato, diga, só tem tanto. Oxe, mas por quê? Tem um empréstimo aqui, mas eu não fiz empréstimo. Nem recebi o dinheiro do empréstimo, nem procurei. Não, mas a senhora está devendo e todo mês vai ser descontado tanto. Procure um advogado. A justiça manda sustar, acabar com esses descontos de empréstimo e você ainda recebe uma indenizaçãozinha do comércio, da empresa. Então, eu acho muito interessante esclarecer isso para as pessoas, porque falsificam nome, usam dados, CPF dentro de dados, então simulam e coisas que não acontecem. Isso não é só aqui em Campo Redondo, isso é uma forma geral, tá muito comum. Gente que do nada aparece com uma empresa em São Paulo, empréstimo grande em banco, sem nunca ter feito. Ou seja, tenham muito cuidado com seus documentos, porque tem sido muito comum, mas felizmente a justiça tem dado o ganho de causa a essas pessoas, manda limpar o nome, ainda dá uma indenização e a pessoa recebe um dinheirinho. Outra coisa, quando você receber em casa um cartão de crédito que você nunca pediu, não se preocupe, nem ligue para lá, entra na justiça, você vai ganhar um dinheirinho por causa disso. Você não pediu cartão de crédito, você comprou um negócio, esse negócio nunca veio, entra na justiça também. Se quiser me procurar, toda semana eu tô aqui. Procure Marília trabalha ali na prefeitura, ela sabe o dia que eu estou. Então eu atendo você, a gente faz esse processo. Você recebe uma indenização por causa disso, volta a ter seu nome limpo. E sobretudo a frustração, a raiva que você teve, ela de alguma forma vai ser indenizada materialmente, financeiramente. Muito obrigado. Uma outra coisa, você vai num comércio, você comprou no comércio um bem defeituoso, chegou em casa, verificou que está com defeito, a empresa, o comércio tem o dever de trocar por outro produto ou até devolver o seu dinheiro. Se ela não fizer isso, vai na justiça, que a justiça obriga sem problema nenhum, sem nenhuma dor de cabeça. Uma outra questão ainda aqui, esse do direito do consumidor. Eu vejo isso também pelo interior. Nenhum dono de comércio pode reter o seu cartão do banco. Então, se você compra e você quer deixar por conta própria, tá, o acordo entre duas pessoas, elas fazem o que elas quiserem. Mas nenhum dono de comércio pode obrigar a exigir você entregar o seu cartão a ele para que ele no dia receba por você. Isso inclusive, o nome disso é um crime, viu? Compras pela internet é o mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Tudo que lhe causar prejuízo, você tem direito a entrar na justiça. Você foi enganado. Gato por lebre. Eu quero vir aqui, nesse instante, eu acredito que está se despedindo, já faz mais de 30 minutos que estamos conversando. Eu quero agradecer a sua gentileza por vir aqui fazermos esse trabalho em prol da população
aqui comigo, vai ser reprisado amanhã ao meio-dia, não é? Para pegar um número maior de pessoas nesse horário para que elas ouçam. E eu espero vir aqui uma outra oportunidade para nós falarmos de direito criminal. Eu gostaria de explicar às pessoas quando é que uma pessoa pode ser presa, quando é que é abuso de autoridade quando a polícia prender alguém que não deveria ser preso, quando é que a pessoa mesmo presa tem o direito de pagar fiança para não permanecer presa, explicar por que alguém mesmo preso, depois de algum tempo foi solto, enfim... investigação, né, criminal, eu gostaria que eu atue bastante nessa área e dar uma explicação aqui para as pessoas sobre o direito que elas têm de ir e vir. Eu agradeço, espero vir aqui em outras oportunidades e semanalmente a gente está aqui. Muito obrigado, parabéns e obrigado a você que nos ouve, parabéns Campo Redondo e até a próxima oportunidade. Campo Redondo irá celebrar sua emancipação política com uma vasta programação. São 52 anos de história.